Marcos capítulo 9. Disse-lhes também: em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há de não provarem da morte, até que vejam vir o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam aterrorizados. Então desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu dela uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Quando desceram do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem o que viram, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles mantiveram sigilo do caso, perguntando uns aos outros o que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. E o interrogavam: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, do Filho do Homem convém que padeça muito e seja aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, os saudaram. Então ele perguntou aos escribas: o que discutíeis com eles? Um da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que ele o apanhe, despedaça-o. Ele espuma, range os dentes e vai se secando. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele respondeu-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando ainda vos sofrerei? Trazei-o a mim. E o levaram a ele. Quando ele viu Jesus, logo o espírito o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? E respondeu-lhe: desde a sua infância. Muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus perguntou-lhe: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino clamou em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deles e não entres mais. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos expulsar? E ele respondeu-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queriam que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e uma vez morto, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? E eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si sobre qual deles era o maior.
E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Lançando mão de um menino, o colocou no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não só a mim, mas o que me enviou. João lhe respondeu: mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer que der de beber um copo de água em meu nome a vós, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora e que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor te é entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se seu pé te escandalizar, corta-o. Melhor te é entrar coxo na vida do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho escandalizar, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 ser lançado no fogo do inferno, onde teu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos capítulo 9.